oposição na Assembleia ajudou a aprovar a revisão do orçamento de 2015, que foi proposta pelo governo. Ajudou, mas avisou, abre aspas, agora Fernando Pimentel não tem mais desculpas e já pode começar a governar Minas. Conversa comigo o deputado Gustavo Correia, do DEM, líder do Bloco de Oposição Verdade e Coerência. Bem-vindo, deputado. Obrigado mais uma vez para poder participar desse programa, que com certeza já é referência e sucesso na TV mineira. Deputado, por que a oposição ajudou a aprovar um orçamento, uma revisão, que ela mesma criticou bastante? Ela acabou concordando com as posições do governo? Olha, eu vou até agradecer a oportunidade exatamente de poder dizer aos mineiros o que se passou na última semana. Quer dizer, o governador Alberto Pinto Coelho, em meados de 2014, encaminhou a essa casa um orçamento que era para ser executado do ano de 2015. A oposição naquele momento, hoje situação, a mando do governador Fernando da Dilma, não quis aprovar o orçamento da forma que havia sido encaminhado a esta casa. E quero deixar claro que o governo utilizou os números e os índices baseados no que o governo federal exatamente dizia aos brasileiros. Quer dizer, então não é nada fora da realidade como naquele momento eles colocavam. E aí, fruto de um acordo de lideranças feito pela casa, nós concordamos que abríssemos novos prazos para apresentação de emendas. O referido orçamento foi à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o deputado Thiago Ulisses deu o seu parecer e colocou de tal forma com que impediu que qualquer emenda pudesse ser destacada ou que a oposição pudesse fazer algo contrário exatamente a essa aprovação. E era o nosso desejo, inclusive, de votarmos, até porque eu quero deixar claro aqui o seguinte, o orçamento que foi votado foi o encaminhado pelo governador Alberto Pinto Coelho, com umas emendas do deputado Thiago Ulisses para adequar em função dos problemas que a economia do país vem enfrentando. Então, o que nós aprovamos foi exatamente o orçamento passado, que foi encaminhado pelo governo passado, que era um orçamento que nós imaginávamos que dava para ser executado, e a oposição não quis, naquele momento a oposição ou a situação não quis aprovar, então nós não fizemos absolutamente nada de errado. Não é a crítica que nós colocamos, a crítica que nós fazíamos é que se o atual governador, que critica que o Estado está sem dinheiro, criava novos cargos, criava um impacto maior à folha dos servidores do Estado, essas eram as nossas críticas. Então, quer dizer, deixar bem claro, nós votamos o orçamento que foi encaminhado pelo governador Alberto Pinto Coelho e mais do que isso, a oposição é responsável e nós não poderíamos deixar o Estado ficar parado como está já nesses 3 meses e o atual governador, o Fernando da Dilma, fazia críticas que o Estado não andava em função da oposição. Então, nós não poderíamos penalizar. Mas o orçamento revisado, ele tem aí um corte de 7 bilhões, né? Eu, inclusive, já disse o seguinte, eu tenho algumas informações que eu quero saber e o próprio secretário de Planejamento da Fazenda não puderam me fornecer. Em primeiro lugar, o governador tem dito, exatamente eu volto a dizer, no primeiro momento ele falou que o orçamento era porque os números estavam equivocados, que a equipe econômica passada tinha feito os números errados, superestimado receitas e subestimado despesas. E aí depois a presidente da República, que é do partido do governador, veio aos órgãos de imprensa, como o próprio secretário de Planejamento veio à Assembleia para dizer que precisava fazer uma revisão em função dos índices. E aí eu volto na pergunta anterior. Quando eu disse que o governo passado, do governador Alberto Pinto Coelho, encaminhou um projeto dessa casa, nós imaginávamos o crescimento do PIB, por exemplo, de 3%. O PIB caiu, nem teve um índice de menos 1% de crescimento, quer dizer, é natural que o país realmente então não se encontre numa boa situação econômica. E aí precisavam exatamente de refazer esses números que eram ali colocados naquele primeiro momento. Agora, deputado, a oposição soltou inclusive uma nota, um release, falando sobre que agora, aprovado o orçamento, agora é hora dela atuar trabalhar. E como eu disse no início, do governador Fernando Pimentel começar a governar. Como é que vai ser essa atuação aqui na casa? Olha, em primeiro lugar, eu volto a dizer, desde o que nós vamos dizendo desde o início deste mandato e passar as eleições. A oposição, tudo que for bom para Minas Gerais, terá o nosso apoio. Nós não somos irresponsáveis, nós não somos igual era a oposição nos anos passados, que iam para o lado pessoal, as críticas eram dirigidas especificamente ao lado pessoal das pessoas, nós jamais faremos isso. E mais do que isso, nós vamos cobrar todos os compromissos feitos na campanha pelo governador Fernando Pimentel da Dilma. Tem algum setor, algum aspecto que vai ser enfatizado nesse claro, sentido? Sobretudo na educação e na área de saúde, que eram as grandes críticas que a oposição fazia no passado. E já começamos a ver que o atual governador não está cumprindo com seus compromissos, que prova disso
que esses dois segmentos, os funcionários, servidores da saúde e os servidores da educação, têm feito críticas diárias ao atual governo, fazendo inclusive comparações, e algumas até um pouco mais duras, dizendo que o governo passado era inclusive bem melhor do que esse. O que eu digo sempre é o seguinte, que nada melhor do que um dia após o outro. Eu me espelho sempre naqueles deputados que subiam a tribuna diariamente para fazer críticas ao governo passado, hoje estão quietos, não têm condição exatamente de defender aquilo que eles defendiam no passado, porque é muito fácil você jogar pedra no telhado dos outros. E o que eu espero, eu volto a dizer, o que eu queria saber, que o governo, esse atual governo, tem algumas ações que os mineiros precisam de entender. Por exemplo, se o governador vai aos órgãos de imprensa e afirma claramente que o orçamento tinha um déficit de 7 bilhões de reais, eu não consigo entender, por exemplo, uma multa que o Estado de Minas tem direito a receber do Banco do Brasil pelo não cumprimento de um empréstimo, multa diária de R$1 milhão, quer dizer, só em 3 meses daríamos quase 100 milhões de reais. O governo atual está abrindo mão dessa multa, quer dizer, algo de estranho tem no ar aí, quer dizer, então eu não consigo imaginar que se o Estado está realmente com pouco dinheiro, você está criando mais cargo para companheiros políticos, superintendência, você está inflando a máquina pública, mostra a desorganização do atual governo, que encaminhou um projeto a essa Casa de Reforma Administrativa, criando secretarias. E o próprio governador depois veta no seu próprio projeto, quer dizer, algo que não dá para entender. Mas ele não vetou, não foi a Secretaria de Recursos Humanos por conta da pressão que a oposição fez para manter a ouvidoria? Não, são duas coisas distintas e inclusive eu não, estou... são distintas, mas eu estou, inclusive, relacionadas. Não, eu inclusive estou encaminhando à imprensa algo que vai desmentir mais uma vez o governador. E eu falo que tem sido toda a ação do governo, a gente depois, infelizmente, consegue exatamente desmentir. Foi no início do governo, quando o secretário de Planejamento disse que não havia dinheiro para pagar os servidores do Estado, nós ameaçamos de interpelar o governador e o secretário de Fazenda judicialmente. Em 4 horas o dinheiro apareceu e foi pago o salário dos servidores. Ele não fez dinheiro igual o Tipatinhas faz na máquina. Foi em relação à reforma administrativa que nós afirmamos que haveria aumento de despesa e o governador reconhece isso, mas mostrou, sobretudo, a desorganização do atual governo. Se o governador manda um projeto, eu volto a dizer, criando uma secretaria para alojar companheiros políticos, e depois o próprio governador veta, quer dizer, isso mostra a total falta de preparo. E não tem nada a ver com o fato de ter mantido a ouvidoria, não, até porque a ouvidoria representa 10% financeiramente, nós estamos exatamente mandando isso à imprensa, a ouvidoria representa 10% do que seria o custo da Secretaria de Recursos Humanos. Agora, então é uma grande hipocrisia dizer exatamente isso aí. O governo está prometendo para a semana que vem, possivelmente para essa próxima semana mesmo, depois da Semana Santa, o resultado das auditorias que foram realizadas nestes 3 meses nas diversas secretarias do Estado. Como é que a oposição pretende lidar com essas críticas que o governo está anunciando que vai fazer às administrações passadas, as administrações tucanas? Como é que o senhor pretende lidar com isso? Porque inclusive, estão acenando, inclusive, com irregularidades graves, que teriam irregularidades graves levantadas eu posso por essas afirmar auditorias. de forma tranquila que tudo que foi feito nos últimos 12 anos tem o respaldo e aprovação dos órgãos internacionais de fomento, teve o respaldo da população mineira por muitos anos, que reconhece a boa gestão que foi implementada no Estado. O que vai ocorrer, eu volto a dizer, o atual governador, o Fernando da Dilma, não quer governar e não sabe governar. Então, o que ele vai dizer vai jogar a responsabilidade sempre no governo passado e possivelmente apresentará uma série de ações que são caluniosas. E aí nós vamos exatamente ver as medidas que tomaremos. Mas a oposição está muito tranquila, vai rebater todas as colocações que foram feitas, todas as acusações que foram feitas. A gestão tucana foi uma gestão transparente, visando sempre a coletividade, a população, ao contrário do que eu volto a dizer. E aí pegando uma deixa que vocês disseram aí no passado. O governador está dizendo que vetou a Secretaria de Recursos Humanos porque a oposição pressionou para a ouvidoria. Só que ele esqueceu de dizer que no próprio projeto inicial que ele encaminhou à casa, ele criava 8 sub-ouvidorias, quer dizer, para alocar os seus companheiros políticos. Hoje nós temos um ouvidor, ele criava 8. Quer dizer, está aumentando a despesa no projeto inicial que ele mandou. Volto a dizer, mais uma incoerência do atual governador. O senhor está dizendo que o governo Fernando Pimentel está olhando para trás. O que ele teria que fazer nesse momento que ele não está fazendo? Não, ele tem que, primeira coisa, governar e cumprir com todos os compromissos de campanha, para não acontecer o que a gente tem visto no Brasil. A presidente Dilma, para ganhar as eleições, mentiu e iludiu aos brasileiros. Descaradamente, como se diz, um estelionato eleitoral.
E agora, a primeira coisa que ela fez foi tomar as medidas que ela criticava que o candidato Aécio Neves tomaria, que são medidas que a gente entende que eram necessárias. Só que o PT, para continuar perpetuando o poder, fez e maquiou as contas do Brasil durante anos e não tomou as medidas necessárias. E agora, ainda ontem conversava com alguns prefeitos, sobretudo das regiões mais carentes, até a população mais carente, que vivia do Bolsa Família, dos subsídios que o governo federal dava, hoje criticam bravamente a presidente da República, que tem apenas 10% de aprovação, as pesquisas não mentem. Ô, deputado, crise política e econômica vai ser a principal arma da oposição nas disputas agora de 2016? Ué, Esse é o principal recurso que a oposição vai ter? Em primeiro lugar, eu acho que é algo público. O que o PT fez com o Brasil é algo que a população brasileira não aceita e não deseja mais. Eu acho que o grande derrotado, eu não sou tarólogo nem numerólogo para prever o futuro, mas o grande derrotado das eleições de 2016, com certeza será o Partido dos Trabalhadores, que pegou a maior empresa brasileira, a Petrobras, que era orgulho, que era referência, e se utilizou de um trampolim financeiro para subsidiar os seus candidatos. E agora a mídia tem mostrado aos brasileiros o que o PT fez com a Petrobras. Utilizou a Petrobras para roubar o dinheiro do brasileiro. E agora a população brasileira vai dar o troco nas urnas. Então eu acho que o PT vai ser o grande derrotado e a população brasileira vai mostrar ao PT que está cansado das promessas que eles fizeram durante anos. E a oposição aqui, está pensando em ir para 2016 de uma forma articulada? Não, tem que ser. Eu acho que não tem alternativa e eu volto a dizer. O sentimento de decepção, de frustração do brasileiro está muito claro. As manifestações de rua que vimos nos últimos dias comprovam exatamente isso. A oposição vai se organizar, vamos tratar exatamente priorizando as grandes cidades do nosso estado, para que seja o Essa é a passo. estratégia? Com certeza, nós temos que largar as vaidades pessoais de lado, temos que montar esse grupo que está coeso aqui exatamente na oposição Esse da grupo casa. seria o quê? Não, acho que O seria o PSDB, o DEM, Democrata, o PTB, que caminha para uma fusão realmente com o Democrata, existe essa conversa que está bem adiantada. Está bem adiantada. Temos o próprio PDT que compõe a base aqui, e outros partidos que nacionalmente estão ao lado do PSDB. Então eu acho que nós temos condições exatamente de Mas que trabalhar. aqui foram formar um bloco independente. Que, com todo respeito pelos parlamentares que estão no bloco independente, eu não percebi tamanha independência ainda, porque todos os projetos que o governador deputado, encaminhou para cá... Da última vez que o senhor esteve aqui, deputado, o senhor disse que tinha uma expectativa, a oposição tinha uma expectativa de atrair vários desses independentes na hora das votações. Isso não deu certo, pelo menos por enquanto. Por enquanto, não. Não sei se o senhor eles ainda estão... tem Não, essa pretensão? Tem, até porque vários deles já têm nos procurado, e mais do que isso. Acreditaram nas promessas do Fernando da Dilma, que não está cumprindo com seus compromissos, como eu acho que não vai cumprir com os eleitores mineiros, infelizmente. Prova disso, eu volto a dizer, o piso salarial está aí, melhores salários, grandes obras que foram prometidas durante a campanha que não vão ser realizadas. Então, eu imagino que esses deputados vão exatamente começar a ver, e sobretudo em função da pressão popular, eu quero ver outro dia que, inclusive, as galerias da casa estavam cheias, vários deputados do Bloco Independente não apareciam nem para votar, quer dizer, não quiseram desagradar o governador e não quiseram desagradar os eleitores que estavam exatamente nas galerias. Mas acho que cabe a cada parlamentar votar de acordo com a sua consciência e espero, eu volto a dizer, que cada dia que passa a oposição possa crescer e fortalecer mais. Voltando a 2016, em Belo Horizonte, como é que é a expectativa do DEM, desse grupo que está articulado aí na oposição? Olha, eu volto a dizer, eu acho que Belo Horizonte... Vai caminhar com o Márcio Lacerda, é automático? Não, eu acho o seguinte, volto a dizer, em primeiro lugar, a população belo-horizontina, sobretudo, tanto nas eleições como nos últimos tempos, tem demonstrado um sentimento anti-PT muito forte. O senador Aécio ganhou bem na capital, então eu imagino que comprovou que o PT não é bem visto aqui já na nossa cidade. É claro que de um lado teremos um candidato do governador Fernando Pimentel da Dilma, que é natural, até porque foi prefeito, e nós da oposição, volto a dizer, temos que trabalhar junto. O prefeito Márcio Lacerda tem uma boa avaliação junto aos eleitores belo-horizontinos, terá um papel fundamental nas eleições municipais, até porque a prefeitura, o prefeito tem exatamente os seus instrumentos para mostrar o serviço que fez, apresentar, quem sabe, um candidato. E nós devemos, o grupo todos esses partidos que eu dizia anteriormente, PSDB, Democrata, PTB, PDT ou outros partidos menores, sentarmos e encontrarmos um candidato que venha ao encontro que a população
Belo Horizontina deseja. Fica mais difícil? Se é para ser um político, a gente não sabe, pegar algum cidadão da sociedade aí que tem se despontado no meio empresarial ou então qualquer outro setor, eu acho que pode ser uma alternativa, então acho que a gente tem exatamente que ter tranquilidade, colocar os nomes e mais do que isso, o que eu já tenho afirmado ao senador Aécio Neves. Acho que está na hora da gente começar a trabalhar um pouco mais esse candidato já, se não é ninguém conhecido na capital, para se tornar conhecido e que a população possa exatamente saber o que ele pretende implementar. Em que pese o que o senhor falou das dificuldades do PT e do governo federal, o fato é que a oposição em Minas está fora do governo do estado, está fora do governo central e vai para a disputa sem isso, né? sem esses apoios, para as disputas nos municípios. Nós não vamos ter o apoio da máquina do governo do estado e da máquina federal. Sim, eu sei, mas por outro lado nós temos um discurso comprovado. Não tem nada melhor hoje do que você virar para o eleitor e dizer o seguinte: olha, o PT, o senhor que votou no PT ou no que não votou, o PT não está cumprindo com aquilo que ele combinou. Tem coisa melhor, tem discurso melhor do que esse, quer dizer, você comprovar que aquilo que o cidadão prometeu não cumpriu, isso é perda de credibilidade. Não tem coisa pior na política do que você prometer e não poder cumprir. Então é o que eu afirmo, o nosso discurso é muito claro, é que o Brasil realmente precisa de medidas, que o PT não tomou e que o PT só preocupa em agradar os seus companheiros políticos e roubar o dinheiro público. O que Aécio Neves, que foi até agora o maior líder no estado dessa oposição, que está aí e disputou a presidência, foi muito bem votado, mas perdeu no estado. O que Aécio Neves tem a oferecer em Minas para os seus aliados, inclusive morando fora de Minas Gerais? Não, em primeiro lugar, eu acho que o senador Aécio não mora fora, ele está em Brasília como senador exatamente trabalhando durante a semana. Mora no Rio de Janeiro. Né? Não, o senador Aécio hoje, inclusive, fixou residência em Brasília com a sua família. Tem vindo a Minas Gerais com frequência, tem o seu escritório aqui, tem o seu título de eleitor aqui, prova disso que vota aqui na nossa capital. O que ele tem a mostrar, eu falo que é muito tranquilo, são os últimos anos de governo. Os mineiros, infelizmente, se deixaram se iludir em função de uma série de coisas, mas sobretudo com as falsas promessas do governador Fernando Dilma e da presidente da República, que diziam que estariam dois aliados juntos, o governador do mesmo partido da presidência da República, coisa que a gente não ocorre há muitos anos no nosso estado, e aí nós estamos vendo exatamente se essas obras vão chegar. E eu afirmo aqui, não chegarão essas obras aqui, porque nós sabemos que prometeram algo que não tem que cumprir. E o que o senador Aécio tem a oferecer, em primeiro lugar, mostrar a sua gestão. Em segundo lugar, mostrar o que ele prometeu durante a campanha. Que o Brasil precisa sofrer ajuste, que o governante tem que gastar menos com a máquina pública para gastar mais com o cidadão. Isso é um lema desde o início do seu governo e a presidente Dilma tem utilizado agora, dizendo que precisa gastar menos com Brasília para gastar mais com o Brasil, só que ela esquece que cria ministério todos os dias, os seus ministros não aguentam, tomam o pitaco da presidente da República. Então o que nós temos que mostrar é o que nós sempre fizemos, é algo transparente e claro. Um governo austero, um governo que preocupa exatamente em investir nas áreas de maior demanda social, e aí caberá aos mineiros e aos brasileiros escolher exatamente os seus representantes. E eu tenho certeza que os mineiros estão cansados como os brasileiros. E têm hoje a convicção absoluta que foram iludidos pela presidente da República, pelo Fernando Dilma. Então estão animados para 2016. Animadíssimo. Deputado, muitíssimo obrigado pela presença. Eu que agradeço e aí vamos esperar aí, quem sabe, voltar aqui um pouco antes das eleições de 2016 para fazer mais críticas a essa. Eu espero que o senhor volte ainda várias vezes. Temos sempre muito o que conversar. Com certeza. Eu conversei com o deputado Gustavo Correia, ele é líder do bloco de oposição Verdade e Coerência aqui na Assembleia, e nós falamos, enfim, da atuação dessa oposição aqui na casa e também no Estado, nas disputas para 2016. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.